A pirâmide egípcia é uma das estruturas mais misteriosas deste planeta. Ninguém sabe quando foram construídas, quem as construiu e, o mais importante, por que foram construídas. Compostas por 2 milhões de pedras, cortadas e encaixadas com precisão a laser, as pirâmides pesam 6 milhões de toneladas. E não apenas isso, muitas dessas pedras pesam cerca de 80 toneladas e tiveram que ser transportadas por mais de 800 quilômetros. Quando novas, as pirâmides refletiam os raios solares de tal maneira que pareciam gigantes joias. Uma estrutura tão magnífica que ainda se mantém ereta após milhares de anos é um prodígio por si só e também um mistério. Em comparação, a arquitetura moderna, como a Torre Eiffel, pode durar apenas 20 anos se não for regularmente e diligentemente mantida. E assim, a pergunta que persiste ao longo dos anos é: quem construiu as pirâmides? Os seres humanos eram capazes o suficiente para construir algo de uma escala tão massiva? Ou recebemos ajuda externa? E por que construí-la era tão importante? Ela servia a um propósito maior? No vídeo de hoje, levaremos você a uma jornada através do tempo para descobrir quais segredos as pirâmides guardam que deixaram até mesmo a mente do grande Nikola Tesla perplexa, e como ele esteve tão perto de replicá-los para criar energia gratuita para o mundo inteiro. Bem-vindo ao Lab 360 Brasil, é hora de explorar. Localizada na zona habitável de uma estrela um tanto solitária e insignificante, a Terra dá as boas-vindas a Nikola Tesla milhares de anos após a construção das pirâmides. E como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes a viver neste planeta. Desde criança, ele falava 8 idiomas, fazia cálculos integrais e diferenciais de cabeça e recitava todas as epopeias siberianas de memória. Ele também inventaria a usina hidrelétrica, a iluminação de néon, o controle remoto, o motor elétrico e experimentaria com a engenharia criogênica anos antes de se tornar conhecimento público. Ele também descobriria a frequência ressonante da Terra, algo que só foi confirmado como correto 50 anos depois. Na verdade, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é diretamente responsável por 80% da tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé tinham um propósito maior e as investigou durante toda a sua vida. Ele se perguntava se elas não eram gigantescos transmissores de energia, um pensamento que coincidia com sua investigação sobre como enviar energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava cintilante com energia elétrica que poderia ser aproveitada. Ele olhava para a Terra como se fosse um gerador elétrico gigante, girando em torno de 2 polos magnéticos, dos quais energia ilimitada poderia ser produzida. Com isso, em 1905, Tesla registrou uma patente no ZEUA intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica pelo Meio Natural, descrevendo projetos para uma série de geradores ao redor do mundo que aproveitaram a ionosfera para coletar energia. Seu projeto em forma de pirâmide triangular ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Mas aqui está a questão. Após sua morte misteriosa, sua descoberta e dispositivo desapareceram. Isso nos faz questionar. Nikola Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Será que ele realmente conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de John Pierpont Morgan para construir sua estação sem fio, este último garantiu que teria 51% de participação na empresa, bem como 51% das patentes sem fio presentes e futuras desenvolvidas a partir do projeto. Isso foi bastante estranho por parte de Morgan investir em algo que prejudicaria diretamente a economia e seria fatal para seus outros produtos. O sistema de Tesla teria levado o mundo a uma profunda recessão na época, possivelmente uma depressão muito profunda. Grande parte da economia baseava-se na construção da rede elétrica e na geração de eletricidade, ambos oferecendo inúmeras oportunidades de receita e empregos. A tecnologia sem fio eliminaria isso, juntamente com as usinas de energia. O sistema elétrico convencional, que criava uma fonte de receita, entraria em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla precisava ser interrompido de qualquer forma, a qualquer custo, porque Tesla não podia ser confiável, porque Tesla estava inventando além da zona de conforto dos capitalistas, porque Tesla era simplesmente diferente. Mas John Pierpont Morgan e Tesla eram amigos, não eram? Por que ele faria isso com seu amigo?
Dizem que figuras como Morgan, Edison, Marconi e muitos outros eram meros fantoches nas mãos de algo muito poderoso, mas esse tópico é para outro dia e prometemos que vamos abordá-lo em breve. Por enquanto, voltemos a Nikola Tesla e as pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja um túmulo construído para Khufu, o faraó da quarta dinastia egípcia, que governou há 4.500 anos. Por que, então, ela não possui as características de outros túmulos egípcios? Não há hieróglifos, artefatos ou arte mural elaborada. Além disso, múmias nunca foram encontradas lá, embora muitos argumentem que o sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei já tenha contido a múmia de Khufu, que foi saqueada posteriormente por ladrões de túmulos. Quer dizer que uma arquitetura fascinante, que ainda intriga especialistas nos dias de hoje, não tinha proteção contra roubo e saque? Certamente algo assim, o local de descanso de reis e rainhas seria fortemente guardado. Maravilha arquitetônica. O tamanho das pirâmides está alinhado com tanta precisão que apenas a engenharia humana moderna pode igualá-lo. A maior parte da Grande Pirâmide é construída de calcário numulítico, os blocos de cor marrom avermelhada que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes perto do local, os construtores da pirâmide usaram alguns materiais estranhos que tiveram que ser trazidos de quase 800 km de distância. O lado externo da pirâmide já foi coberto de calcário branco brilhante, polido e encaixado tão precisamente que parecia uma enorme joia. Como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas ainda me surpreende. Agora, entenda isso. Um tipo raro de granito chamado granito rosa também foi trazido de grandes distâncias porque tem uma alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Ao aplicar pressão ao quartzo, é possível fazer a eletricidade fluir através dele. E adivinhe só, as paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma quantidade tremenda de eletricidade. No documentário da Netflix, The Pyramid Code, 2016, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios chegavam à Grande Pirâmide para obter energia saudável. Muitas contas daqueles que escalaram a pirâmide relatam pequenas mudanças perceptíveis na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até casos de choque elétrico. Escalar a Grande Pirâmide é agora ilegal, mas no final do século XIX, um inventor britânico chamado Sir William Siemens chegou ao topo plano e aplainado. Ao alcançar o topo, um de seus guias notou que quando ele levantou a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um som agudo. Siemens levantou então um dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento emanando da ponta e se espalhando pela mão. Pouco depois, o inventor foi saciar sua sede com um gole de vinho para comemorar e recebeu um choque elétrico nos lábios ao tocar a garrafa. O documentário sugere que essas eram pirâmides de energia, criadas para conduzir energia ou alterar frequências em grandes áreas de terra. A única coisa que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma usina elétrica era uma fonte de energia, e é por isso que os antigos construtores da Grande Pirâmide aproveitaram a água no Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, está cheio de canais de água subterrâneos. Isso significa que o fluxo de água de alta intensidade que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir uma corrente elétrica, conhecida como fisiologia elétrica. A fisiologia elétrica pode ser definida como eletricidade obtida pela interação da água em movimento rápido com o substrato rochoso. As reações elétricas produzidas pelas camadas de água em movimento rápido variam de acordo com as características geológicas e a velocidade da água. Tesla acreditava que os antigos construtores da Grande Pirâmide de Gizé tinham conhecimento sobre o uso da energia eletromagnética para transmitir eletricidade sem fio. Ele estudou meticulosamente a geometria da pirâmide e acreditava que ela continha segredos ocultos para a transmissão de energia. Tesla estava convencido de que a pirâmide era um transmissor de energia poderoso e que ele estava perto de desvendar seu segredo. Infelizmente, Tesla não viveu tempo suficiente para concluir suas pesquisas. Após sua morte, muitos de seus documentos e experimentos foram confiscados pelo governo dos Estados Unidos e permaneceram classificados por décadas.
Ainda hoje, o verdadeiro propósito e o conhecimento por trás da construção das pirâmides do Egito são um mistério. Enquanto alguns teóricos da conspiração e pesquisadores acreditam que as pirâmides foram projetadas como geradores de energia, outros argumentam que eram estruturas religiosas ou até mesmo sinais deixados por visitantes extraterrestres. No entanto, é importante ressaltar que as teorias e especulações sobre as pirâmides do Egito são apenas isso, teorias e especulações. Não há evidências científicas concretas que comprovem as hipóteses sobre a verdadeira finalidade das pirâmides. Os arqueólogos e egiptólogos continuam a explorar e estudar as pirâmides em busca de respostas, mas até agora o mistério permanece.